Olá, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos para mais uma aula de eclesiologia. Hoje eu vou falar da igreja como templo de Deus. Então, ao longo da história bíblica, o templo sempre foi símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. É essa revelação que nós percebemos. Desde o momento que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia e aparece com Jacó, lá em Gênesis 28. Jacó vai dizer: Deus está neste lugar. Então, o templo sempre foi associado com a presença de Deus. Paulo vai declarar assim em 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é a revolução da nova aliança. E a nova aliança começa com Cristo. A presença de Deus não está mais restrita a um edifício físico, mas ao seu povo reunido em Cristo. Então, a igreja, portanto, é o templo vivo de Deus, onde ele habita, onde a sua glória é refletida, onde o seu nome é adorado. Calvino vai escrever assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas naqueles que pela fé são unidos a Cristo. A igreja é o verdadeiro templo, porque é nela que Deus se manifesta pela sua palavra e pelo seu Espírito. Eu escrevo assim no livro A Igreja que Jesus Sonhou: a igreja não é apenas um lugar onde se fala de Deus, mas onde Ele habita. Somos o templo vivo que carrega a presença do Espírito em cada geração. Vamos pensar no Antigo e no Novo Testamento, a ideia de templo. A compreensão de templo no Antigo Testamento, ela começa ali. Gênesis 28, Jacó diz: Deus está aqui. Com Davi e Salomão, o primeiro templo é erguido. Então, o templo era o lugar da habitação da glória de Deus. É o espaço onde o povo se encontra com o Senhor em adoração. O povo sacrificava, havia reverência. Então, toda a religião judaica do Velho Testamento era baseada no templo. E isso começa a ser construído de forma muito intensa desde o tabernáculo de Moisés, que foi estabelecido no deserto, até o templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo. Então a gente vê a manifestação da presença de Deus entre os homens no templo. No Novo Testamento, a gente vai ter uma transição. Com a vinda de Cristo, o templo físico, ele perde a centralidade. Pois agora, Cristo é o cumprimento do templo. João 2,19. Destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. João 2,21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, Cristo é o verdadeiro templo, pois nele, em Cristo, habita toda a plenitude da sua divindade. Colossenses 2,9. Então, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, não é mais necessário um edifício para acessar a presença de Deus. O acesso é direto, por meio do sangue do Cordeiro. A gente vê isso lá em Hebreus 10, verso 19 e 20. Então, o templo vivo é a igreja. O Novo Testamento, ele vai ampliar essa visão. A igreja se torna o templo espiritual, a habitação do Espírito Santo. Paulo declara assim em 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aqui vocês está no plural. Não é o corpo de um indivíduo, de um crente, mas do povo reunido como comunidade de fé. Então entenda, não é um indivíduo, é a comunidade. Então vocês, no plural. O templo agora não é um edifício, mas uma comunidade viva formada por pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Olha o que eu escrevi no livro A Igreja que Jesus Sonhou. A igreja não é apenas um lugar onde se fala de Deus, mas onde Ele habita. Somos o templo vivo que carrega a presença do Espírito Santo em cada geração.
Sobre presença de Deus, Samuel escreve assim no seu livro: não desperdice a sua vida. De nada adianta conquistar o mundo inteiro e viver longe da presença de Deus. O verdadeiro sentido da vida é ser morada dele, é ser casa dele. E aí vamos pensar na presença de Deus na igreja. Se o Antigo Testamento, a glória enchia o templo físico, no Novo Testamento, essa presença se manifesta ainda mais íntima e poderosa. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo habita na igreja. Paulo declara assim, em Efésios 2:22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Então, a presença de Deus não se restringe a um espaço geográfico, mas se manifesta na união do povo de Cristo, nessa comunidade de crentes salvos. Cada crente individualmente é templo do Espírito, mas Paulo enfatiza que a igreja, coletivamente, é a morada de Deus. Então, quando o povo se reúne em nome de Jesus, há uma dimensão única da presença de Deus. Então, a presença foi prometida por Cristo, Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a promessa não está em grandes construções, mas na reunião dos santos. O Wayne Grudem diz assim, a presença especial de Deus habita na igreja de modo que não habita em nenhum outro lugar no mundo. Esse é o grande privilégio da comunidade cristã. Então, fazer parte da comunidade é um privilégio. E o Espírito Santo, ele é o selo da presença. Calvino diz assim, Deus está presente em todo o mundo por seu poder, mas habita especialmente em sua igreja por sua graça. E é ali que ele se manifesta de modo íntimo e salvador. E é essa presença de Jesus que transforma. Olha o que eu escrevi no livro A Igreja que Jesus Sonhou. A marca da igreja verdadeira não é apenas a boa organização, mas a presença palpável de Deus em seu meio. Sem a presença, não passamos de uma instituição humana. Então, entenda. Se nós somos templo do Espírito Santo, precisa haver santidade do templo, pureza e reverência. Então, se a igreja é o templo vivo de Deus, qual é a sua marca essencial? Deve ser santa, santidade. Então, no Antigo Testamento, o templo físico era considerado santo. Por quê? Porque a glória de Deus habitava ali. Então, o sacerdote, para estar ali, se purificava, se santificava, tinha uma preparação. Então, essa santificação, essa santidade, não era simbólica, mas era real. Por quê? Porque tratava da presença de Deus. No Novo Testamento, a sua exigência de santidade não diminui, mas ela se intensifica. Agora, nós não falamos de uma construção física, de pedra, de tijolo, mas de pessoas redimidas, que se tornam moradas do Espírito Santo. Então, Pedro diz, vocês são pedras vivas. Então, isso significa que a igreja, ela deve ser reconhecida não apenas por sua doutrina ou sua organização, mas principalmente por sua pureza, reverência e santidade. E o chamado é um chamado à santidade. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então, a santidade é a marca do templo. É a marca do templo. É a marca. Calvino diz assim, Deus exige de sua igreja a santidade, porque Deus habita nela. Ele não tolera impureza em sua casa, mas deseja um povo consagrado. No livro Uma Nação dos Profetas, eu trouxe o seguinte alerta. Profecia sem santidade é ruído vazio. O templo de Deus não pode ser lugar de impureza, mas de reverência à sua presença. Então, a santidade não é apenas para os profetas, mas para todo o corpo. Cada crente, cada pedra viva é chamada a refletir a pureza do noivo. Então, não pode haver irreverência.
Então há um perigo da irreverência. O maior risco da igreja contemporânea é transformar a casa espiritual de Deus em um espaço comum, banalizando, sabe, aquilo que é sagrado. Os cultos não podem se tornar entretenimento vazios, não. 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. São esse templo. Entenda, é necessário uma edificação mútua, cada membro contribuindo na construção. Se a igreja é o templo de Deus, então cada crente, como Pedro disse, é uma pedra viva, que participa da construção espiritual. Não é uma única pedra. Cada uma tem a sua função. Cada uma tem a sua função. E aí vem o propósito do ministério. Paulo vai dizer isso em Efésios 4, 12 e 13. No verso 11, quando ele fala dos 5 ministérios, ele fala para a edificação dos santos, para preparar os santos para a obra do ministério. Então, na igreja, todos somos construtores. Todos somos construtores. Então, a igreja não é um lugar de um espetáculo para ser assistido, mas é uma construção compartilhada. Não existe espectadores no reino. Cada crente é chamado a contribuir com seus dons, talentos e serviços. Então, a edificação da igreja, o Wayne Grudem diz, a edificação da igreja não é a obra de alguns líderes, mas de todo o corpo. O ministério pertence a todos os crentes e não apenas a uma classe especial. Todos. Nenhuma pedra pode faltar. Nenhuma pedra pode faltar. E a edificação da igreja é um ato de amor. Olha o que eu escrevi no livro A Igreja que Jesus Sonhou. A igreja só cresce quando cada membro entende que não está ali para ser servido, mas para servir. Jesus sonhou com uma comunidade onde todos se edificam mutuamente em amor. Então nós precisamos fazer isso. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: o verdadeiro profeta não fala para si, mas para a igreja. Sua voz é martelo e bálsamo, confronta o pecado e cura feridas. Todo dom só tem sentido se servir para edificar o corpo. E ele deu um dom para mim, um dom para você, e nós cooperamos para a edificação nesse dom. E qual é o propósito? O propósito desse templo é glorificar a Deus, é refletir a sua glória. Se a igreja é o templo de Deus, então a razão dela existir é glorificar a Deus, é refletir a glória dele ao mundo. É isso que aconteceu no templo de Salomão, a glória veio. Então quando o templo foi consagrado, a glória de Deus se manifestou. O templo era visível e a presença de Deus ali também era visível. Testemunhos. Então, é isso que Deus quer fazer. Tornar visível a glória dele aqui na terra. E ele faz aonde? Na igreja. Na igreja. Então, o templo, a igreja, existe para Deus. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Wayne Grudem diz assim, a finalidade última da igreja não é o bem-estar humano, mas a glória de Deus. Quando a igreja busca a glória de Deus, o bem dos homens vem como consequência. Se a igreja busca a glória de Deus, isso vai refletir nas pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a igreja, eu e você, não venhamos roubar a glória de Deus. Esse é um risco atual das igrejas. Igrejas transformadas em palcos de vaidade humana, em que ministérios competem por reconhecimento em vez de refletir a glória de Deus. E o sonho de Jesus foi o que eu escrevi aqui na igreja que Jesus sonhou. Jesus sonhou com uma igreja que fosse luz do mundo, um templo vivo onde a sua glória fosse vista. Não uma instituição que busca aplauso, mas uma comunidade que exalta somente o nome de Jesus. O Samuel, meu filho, escreve no livro dele, não desperdice a sua vida. Viver para a própria glória é desperdício. O verdadeiro significado da vida é viver para refletir a glória de Deus. E quais são os desafios atuais? É manter o foco em Deus e evitar
idolatrias modernas. Se o templo de Deus no presente século é um chamado glorioso, ser esse templo, mas também um desafio muito grande. Muitas vezes Israel corrompeu o templo com idolatria. Então nós temos a idolatria antiga, mas nós temos a moderna. No Antigo Testamento, o que os profetas anunciavam? Repetidamente, a corrupção do templo. Jeremias clamava assim, Jeremias 7,4. Não confie em palavras enganosas dizendo, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E ele está falando isso porque as pessoas colocaram a confiança no templo, mas a idolatria já estava. Eles estavam confiando em prédio, mas a postura deles não era em buscar a glória de Deus. Calvino ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E aí nós temos hoje, por exemplo, um desafio que é o ativismo religioso. Eu escrevi assim no livro A Igreja de Jesus Sonhou. O maior perigo da igreja é tornar-se um templo de homens, cheio de programações e tradições, mas vazio da glória de Deus. O templo, ele não pode se tornar esse lugar apenas um espaço de consumo. O templo e o chamado é que a centralidade é Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. A glória é para Cristo. O trabalho é para Cristo. É para Ele. É para Ele. Olha a frase do meu filho Samuel no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida. De nada adianta conquistar o mundo inteiro e perder a presença de Deus. Viver para os ídolos modernos é desperdiçar o propósito eterno. Eu termino essa aula dizendo para você, a imagem da igreja como templo vai percorrer toda a narrativa bíblica, no Antigo e no Novo Testamento. Do tabernáculo ao templo de Jerusalém. E tudo isso era sinais visíveis da presença de Deus. No Novo Testamento, essa presença continua. E ela continua em Cristo, hoje na pessoa do Espírito Santo, dentro da própria igreja. O templo do Velho Testamento apontava para Cristo. Cristo que se tornou o verdadeiro templo. Agora a igreja é a morada do Espírito. E ela está sendo chamada a viver como um espaço consagrado à presença de Deus. Para isso é necessário santidade, edificação mútua, os dons que cada um carrega. E o propósito é único, glorificar a Deus, refletir a glória de Deus. Qual é o maior desafio hoje? É transformar o templo vivo em um lugar da glória de Deus, e não em um lugar de idolatria moderna. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim, o maior perigo da igreja é tornar-se um templo de homens, cheio de programações e tradições, mas vazio da glória de Deus. O Samuel, no livro dele, ele escreve assim, viver para os ídolos modernos é desperdiçar o propósito eterno. O verdadeiro sentido da vida é ser morada de Deus. Eu termino com essa frase, a igreja é o templo vivo de Deus, lugar da presença, reflexo da glória e testemunho ao mundo de que o Senhor habita entre nós. Deus abençoe sua vida. Que fantástico está sendo esse tempo com essas aulas com você. Está sendo um tempo muito, muito, muito precioso. Muito precioso. Eu quero abençoar a sua vida. Hoje nós estudamos a igreja como templo de Deus. E na próxima aula eu vou falar da missão da igreja na terra. A missão da igreja na terra. Já entendemos o que é a igreja. Agora nós vamos entender o que é a missão dessa igreja aqui na terra na próxima aula. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.